Líquido como a água. É assim o fosso dos valores pagos pelos portugueses nos diferentes concelhos do país na fatura da água, que inclui o abastecimento de água, o saneamento e a gestão de resíduos. A conclusão é de um estudo recente da DEC Proteste, que analisou os tarifários da fatura da água nos 308 concelhos nacionais e voltou a encontrar valores muito díspares entre municípios, que podem chegar aos 400 euros, somando os três serviços para o consumo anual de 120 metros cúbicos de água e até de mais de 650 euros se estivermos a falar de um consumo anual de 180 metros cúbicos. Com base nas tarifas de junho de 2024, excluindo o IVA e as taxas de recursos hídricos e de gestão de resíduos, este estudo volta a pôr em causa, o acesso equitativo a um serviço essencial. Quando, por exemplo, uma família do Fundão paga mais de 775 euros pelo custo dos três serviços da fatura da água, enquanto em Foscoa o valor se situa nos 125 euros para o mesmo consumo anual de 180 metros cúbicos de água, não se pode falar em justiça no acesso. E o que motiva tal disparidade entre concelhos? Serão apenas as diferenças nos investimentos em reabilitação de redes ou a ineficiência na gestão dos sistemas? Estará a tarifa da água a ser subsidiada pelos municípios, criando este fosso profundo? E qual o papel da entidade reguladora dos serviços de água e resíduos, que passará, a partir de 2026, a regulamentar, avaliar e auditar a fixação de tarifas? Será este o caminho para a tão desejada harmonização tarifária ao nível nacional? Por ora, o tema água, saneamento e resíduos continua, portanto, a navegar nesta injustiça social, talvez possamos dizer um pouco à deriva. Eu sou o Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast Ideias para Consumir da DEC Proteste, vou refletir sobre estas questões com os meus convidados. E tenho comigo Vera Eiró, é presidente da entidade reguladora dos serviços de água e resíduos, a ERSAR, Joaquim Poças Martins, secretário-geral do Conselho Nacional da Água e ex-secretário de Estado do Ambiente e do Consumidor, e ainda Antonieta Duarte, é especialista em energia e sustentabilidade na DEC Proteste. E começava já por si, Vera Eiró. Este estudo da DEC Proteste volta a pôr em causa o acesso equitativo a um serviço essencial, ou seja, tendo em conta a disparidade de preços dos serviços de água entre municípios. Na ótica do regulador, portanto na sua ótica, quais são os motivos que justificam esta disparidade? Eu lembro que nós tivemos aqui uma conversa sobre isto mesmo, vai agora em março fazer 3 anos, e a sensação que eu tenho é que pouco mudou. Muito boa tarde, Aurélio. Muito obrigada, antes de mais, pelo convite para estar aqui. Para a ERSAR é sempre um gosto e de uma utilidade imensa a colaboração com a DECO portanto, não podia deixar de vir falar convosco e também de agradecer-vos o trabalho que fazem, que é um trabalho muito complementar àquilo que a ERSAR faz. E, portanto, o estudo que a DECO apresentou é um estudo com algumas diferenças relativamente aos dados da ERSAR, porque parte de consumos anuais diferentes e, portanto, nós temos valores médios tarifários que assumem um valor do consumo anual, não quero ser muito técnica, mas isto faz diferença depois nos euros. Nós assumimos 120 metros cúbicos por família e a DECO assume 180, portanto isso faz logo uma diferença. Claro. Mas as tendências estão lá. Mas não, exatamente, Sim. Portanto não afasta aquilo que referiu, que há realmente uma grande disparidade tarifária nos municípios e em Portugal continental, que é no fundo a realidade geográfica que a ERSAR regula. Nós regulamos Portugal continental e, portanto, 278 municípios, e realmente há esta disparidade tarifária. Eu gostava de sublinhar, antes de falar sobre isso, gostava de sublinhar que não se trata propriamente de uma questão de acesso ao serviço público essencial. Ou seja, quando se diz está em causa o acesso equitativo ao serviço público essencial, uma pessoa pode pensar, isso significa que as pessoas não têm acesso a este serviço público essencial. Mas não é isso que se pretende dizer. É o inverso, na verdade. Portanto, na verdade, nós temos nos serviços de abastecimento de água, salvo algumas exceções, onde temos tarifas que cobrem a mais do que os custos de operação e de investimento. Ou seja, alguém está a fazer lucro. Não é lucro, mas isto tem a ver com a trajetória tarifária e realmente há grau de cobertura de gastos acima dos 100%, mas são situações muito residuais. A verdade é que há um grande número de municípios, à volta dos 100, onde a tarifa
está abaixo daquilo que é o custo de exploração do serviço. Deixe-me traduzir, só para quem estiver um bocadinho perdido. Portanto, há muitos municípios que cobram menos do que o custo do serviço, ou seja, são deficitários nesse sentido. Exatamente. Ou seja, financiam o preço. Ou seja, financiam o preço. Ou seja, é uma questão de alguma desigualdade na medida em que não estão a pagar todos, de acordo com todos os cidadãos e todos os utilizadores e todos os consumidores, não pagam de acordo com a mesma estrutura tarifária, portanto aí naturalmente que há uma desigualdade e podemos falar sobre isso, mas o problema não é tanto de acesso aos serviços, porque na verdade a conta é abaixo daquilo que deveria ser. E, portanto, os serviços, a disparidade significa que a tarifa, em alguns municípios, é mais baixa do que aquilo que deveria ser. E, portanto, o tema não é de pagar a mais, que isso é muito preocupante e é algo que a ERSAR, no fundo, enquanto missão de proteção do consumidor, de um consumidor de serviço público essencial, garante que não se paga a mais do que aquilo que é necessário, mas o problema é de se pagar a menos. E, portanto, aliás, num município que serviu de exemplo agora para o texto que referiu, na verdade tem tarifa zero de saneamento. Foscoa. Pronto, e portanto, isso significa... A pergunta que se me pôs quando eu estava a pensar nisto tudo, eu percebo, em termos filosóficos, a necessidade de uma harmonização. Em termos políticos tem mais dificuldade, porque são governos locais, chamemos-lhe assim, eleitos, e que poderá muito bem pensar que deve ter liberdade para fazer com o orçamento do seu município o que vai entender. E financiar a água pode ser uma política. Não sente que a intervenção aqui pode ser vista como uma intervenção política também? Bom, esse sentimento é um sentimento que viola a lei. Ok. Pronto. E, portanto, era bom saber isso. Eu acho que às vezes claro. É um sentimento, mas é preciso, na verdade, ter em conta que, de acordo com a lei das finanças locais, os serviços públicos devem, no fundo, tendencialmente recuperar os gastos e, portanto, devem ser pagos por quem utiliza. Como se diz, deve ir tendencialmente para o break-even. Deve ir isto de uma perspectiva de sustentabilidade, de proteção dos serviços também, o que não significa que não possa haver investimento público naqueles serviços. E, portanto, há regras para isso e é possível haver investimento público e haver subsidiação deste serviço. Mas a lei das finanças locais, no fundo, traduz aquilo que é um princípio geral de gestão e de boa gestão destes serviços relacionado com, sobretudo, o OPEX, os custos de exploração, devem ser pagos por quem utiliza o serviço, ao abrigo de um princípio que é o princípio do utilizador-pagador. Para que nós não estejamos, no fundo, a onerar gerações vindouras com aquilo de que estamos a beneficiar hoje e para garantir que os serviços são sustentáveis hoje e amanhã. Vera, eu já lhe vou perguntar mais à frente que instrumentos, armas, o que quiser, tem à sua disposição para atingir esse objetivo de alguma harmonização e pôr municípios que não estão a cumprir a lei, aparentemente, a fazê-lo. E os que estão a cobrar a mais também, provavelmente, calma lá, temos que baixar isso. Mas agora, virava-me para a Antonieta, da DECO, Proteste, e valia a pena, até porque esta conversa começou a partir de um novo estudo que a DECO fez, a DECO Proteste. Vale a pena, se me quiser resumir as grandes conclusões, também era bom termos isto já aqui tudo exposto. Muito bem, então nós fazemos a análise, portanto, anual relativamente aos tarifários cobrados na fatura da água. E na fatura da água inclui 3 serviços: abastecimento, saneamento e resíduos. A maior parte deles, obviamente, toda a estrutura de custos depois para cálculo da tarifa que o consumidor deve pagar é em função da água. Portanto, o que nós analisamos foi cada serviço individualmente e, obviamente, depois o valor, o impacto na fatura da água. E nós fazemos essa análise para 2 tipos de cenário, porque dizer que a água é cara em geral, temos de contextualizar em que medida é que podemos dizer que a água é cara ou não, ou é muito barata. Porque, por exemplo, ao nível do consumo mais baixo, que nós fizemos o cenário, é um cenário mensal de 10 metros cúbicos. Ora, 10 metros cúbicos para uma família de 3 pessoas é fácil chegar lá, não é desperdício, com base portanto, na ONU é recomendado, em termos de utilização da água para os bens
para usos essenciais, são 110 litros. Se fizermos a conta, dá ali por volta dos 3, uma família com 3 pessoas, um agregado familiar, 3 pessoas, cerca de ali 11 metros cúbicos. Portanto, nós fazemos um cenário mais baixo. 1 metro cúbico são 1000 litros. É só para lembrar. Portanto, fazemos essa análise para um cenário mais baixo e depois para um cenário de aumento ao nível de consumo de água mensal, portanto, consumir mais 5 metros cúbicos por mês, passa de 10 para 15 metros cúbicos, mas também, por exemplo, famílias de 4 elementos, é fácil chegar ali aos 14, 15 metros cúbicos. Portanto, tendo em conta esta premissa do per capita dos 110 litros. E que não exageram no consumo. E que não exageram no consumo, e mesmo um bocadinho abaixo do consumo per capita ao nível nacional, tanto do consumidor doméstico, não estamos a falar no geral, que consome per capita 130 litros, portanto, de água diária. Portanto, aí estamos a fazer 2 cenários que se complementam, no fundo, e que acabamos por ter essa percepção de qual é a tarifa e em que medida é que as tarifas aumentam. Isto tudo tem a ver por várias situações. Portanto, por exemplo, ao nível da própria estrutura do tarifário, que é normalmente progressivo por blocos no que diz respeito ao consumo da água, há municípios que, efetivamente, municípios ou entidades gestoras, depende do modelo de gestão, que cobram o primeiro escalão acima, por exemplo, 1 euro por metro cúbico. Há outros que realmente têm no primeiro escalão um valor muito baixo, mas o primeiro escalão também é interessante, não vai só... Se quiser verter isso para cafés... 5 metros cúbicos, não é só 5 isso é imediato cúbicos. Para muita gente. Sim, pronto, ok, mas... ao nível dos cafés, a Vera seriam 2 cafés, fez o exemplo. Vera, seriam 2 cafés, 1 euro? Quando diz 3... não sei, eu a referência que tenho, mas não estou... O café acho que aumentou bastante o preço. Pois aumentou. Mas quando fez essa referência estava a pensar em quanto? Estava a pensar em 1,30 € de média. Os 3 cafés. Média por 1000 litros, portanto, média da tarifa de 1000 litros, já pensando nesta estrutura tarifária que é complexa, depois podemos explicar. Muito bem. Mas era 1,30 € a tarifa média por 1000 litros, são 3 cafés. Exato. Sim, pronto. Mas lá está, o exemplo que utilizou do fundão é um exemplo muito interessante. Porquê? Porque, efetivamente, o nível da tarifa, como ela é calculada, o escalão vai de 3 em 3. Portanto, paga menos no primeiro escalão, o terceiro escalão já é 1 euro e tal, e o quarto escalão, que ainda vai buscar um metro cúbico, se estivermos a contar um consumidor que mensalmente, uma família, consome 10 metros cúbicos, já paga 2 euros e tal. Portanto, e estamos a falar dos 10 metros cúbicos ainda, não é? Sim. Depois, ao nível dos 15 metros cúbicos, porque é que depois, até mesmo relativamente ao próprio... portanto, ao próprio município, onde estamos a fazer esta análise de fundão, porque é que depois, ao nível dos 15 metros cúbicos, basicamente... o valor da fatura duplica. É exatamente por causa dessa forma como são calculados os valores que são aplicados, que realmente também não seguem as recomendações da ERSAR. Portanto, ao nível isto até se dizer, há uma espécie de regabofezinho de entidades que regulam, não é entidades que regulam a água, de entidades que gerem a distribuição, vão fazendo um pouquinho aquilo que lhes apetece. Não será bem o que lhes apetece, portanto temos ao regulador que também faz as análises e audita. Obviamente não será o que lhes apetece, mas é muito, às vezes, em função de determinadas contas ou custos, ou até a política do próprio município. Sim. Ou inclusivamente dos próprios contratos, que alguns têm modelos de concessão, portanto aí são contratos mais balizados, em que é preciso ter taxas de rentabilidade, portanto há aqui muitas variáveis que também vão justificar essa dispersão de preços ao nível do município, se tiver em conta os vários consumos, que obviamente tem a ver com a estrutura tarifária, e ao nível nacional, que é o que nos trouxe neste momento aqui, agora, relativamente à sua questão, que foi essa... Sim, Antonieta, mas já agora, comparando com outros olhares anteriores que a DECO Proteste deu para esta situação, sente que a situação se agravou para este novo estudo, piorou, como é que é? Ao nível dos últimos 3 anos, estivemos a falar do fosso entre
e lá está, são os extremos, aquele concelho onde os gastos realmente não são cobertos, a cobertura de gastos não é coberta na fatura do consumidor, e o extremo em que efetivamente muitas vezes os custos são acima dos 120% e temos 35 em 35 municípios isso acontece, portanto a cobertura de gastos é superior a 35%. O que acontece é que esse fosso está a aumentar. Não, são valores muito elevados, cerca de 5, 6% de um ano para o outro, estamos a falar da fatura global. Ou seja, mas está aí no sentido diferente ao que deveria estar aí. Significa que está num sentido diferente, ou seja, quem tem tarifas mais elevadas, paulatinamente vai subindo essas tarifas mais elevadas, apesar da própria cobertura de custos estar sempre superior a 100%, e muitas vezes, como eu dei a indicação dos dados que foi retirada a ERSAR, 35 entidades cobrem acima dos 120%, e depois, efetivamente, as entidades que têm cobertura de custo mais baixos, que não estão a subir o tarifário, e inclusivamente é interessante porque existiram inclusivamente entidades que reduziram o tarifário apesar de terem um tarifário baixo. Nos últimos 2 anos. Mas eu esse racional consigo entender, até pondo-me na cabeça de alguns políticos. Ok. Tenho mais dificuldade em perceber em municípios em que a água já está a ser cobrada acima do seu real custo, portanto, os custos são cobertos e mesmo assim ainda é aumentado. E qual é a lógica disso? Consegue-se perceber? Estas entidades, por norma, são concessões, existe um contrato. Sim. Portanto, é alguém à procura de lucro. É um contrato que tem de ser efetivamente cumprido. E que isso estava estipulado no contrato. Estava estipulado no contrato, daí a importância de existirem realmente as comissões de acompanhamento, que tinham sido previstas desde o Tribunal de Contas fez a análise em 2014, 2014, exato. Por aí fora, 2016. E na verdade, existiram municípios que, entretanto, renegociaram esses contratos de concessão e, do meu ponto de vista, aumentaram o prazo. Também não é bom para a sustentabilidade do serviço a longo prazo. Mas diluíram, portanto, estou a perceber. É como as dívidas aos bancos, aumenta-se o prazo e aquilo dilui um pouco mais. E na verdade, portanto, essa justificação do estar a acontecer este aumento de fosso nestes últimos 3 anos pode vir muito bem. destas políticas e desta gestão das próprias entidades gestoras. Portanto, mas já tiramos um dado importante disso, este novo estudo mostra-nos que as disparidades estão a aumentar e deviam estar a diminuir. Não estou a exagerar de dizer isto. Ao nível da fatura global da água, claro, sim. Muito bem. Joaquim, tem dito que o setor da água, e é um homem que está, tal como todos os que estão aqui, muito atentos a estes problemas da água, tem dito que isto vive tudo muito preso a um contexto político. O que eu tiro das suas afirmações é que parece-me que em vez de termos um desígnio que ultrapasse os 4 anos das legislaturas e tínhamos uma política para a água mais duradoura no tempo, independente de sensibilidades políticas, parece-me, do que eu tiro das suas palavras, que não é isso que está a acontecer. Obrigado. Portanto, eu queria começar por saudar a DEC por trabalho que tem feito na defesa do consumidor, no elo mais fraco da cadeia de consumo. Lembro-me eu de quando era Estado de Estado do Consumidor e do Ambiente, em que esta ligação já nos anos era 90, muito não é? Interessante. E quero também saudar a Sra. Presidente da entidade reguladora. Graças à entidade reguladora é que podemos estar aqui a discutir números e que são inequívocos. A ERSAR disponibiliza dados sobre as entidades gestoras, sobre as 300 entidades gestoras, situação que é muito rara a nível mundial, e a Presidente da ERSAR é agora Presidente das entidades reguladoras europeias e certamente tem orgulho ao referir lá esta disponibilidade dos dados. A água em Portugal é barata. Comparada com a energia e comparada com a internet, uma família paga 3 ou 4 vezes menos pela água do que paga pela eletricidade ou pela internet. A água é muito sensível politicamente. Qualquer pequena mexida no preço da água tem grandes repercussões, coisa que não acontece tanto nas outras situações.
Contrariamente ao que acontece... Porquê é que é assim, já agora? Porquê é que é assim, na sua opinião? Porquê é que a água é tão sensível? Uma variação no preço pode ter repercussões políticas maiores? Por razões históricas e também políticas. Portanto, eu próprio, entre outras coisas, também já fui autarca, quer dizer, e lembro-me da dificuldade que havia sempre, que se tinha a justificar porque é que a água tinha que aumentar. E as câmaras querem sempre... dizer, até como argumento eleitoral, sim, que tem água mais barata do que o vizinho do lado. Na energia, por exemplo, isso não se põe. Mas a água também é uma questão que tem alguma especificidade técnica e não é fácil esta discussão à volta de tarifas. Eu não me lembro de alguma vez ter tido uma entrevista ou alguma intervenção sobre tarifas em que tenha corrido bem. Normalmente corre menos bem. E corre menos bem porque é um terreno movediço. Mas há aqui, apesar de tudo, algumas regras que, se nós definirmos previamente, talvez ajude um bocadinho. A primeira coisa, contrariamente à energia, no caso da água, a lei o que diz é que a responsabilidade é dos municípios. É possível haver... Isso é que há pouco fazia aquela pergunta sempre foi à Vera em termos da política. Sempre foi dos municípios e a nível mundial, na maior parte dos casos, é assim. No fundo, as redes de abastecimento de água têm muito a ver com as ruas, com os pavimentos, portanto, historicamente, sempre foi assim. Para haver uma tarifa única a nível nacional, tinha que se desmunicipalizar o setor, cairia ao Carmo e a Trindade. Não penso que é razoável. Mas no mundo ideal seria isso que gostaria que acontecesse? No mundo ideal? Não. Eu acho que não é necessário. Okay. Portanto, eu acho que há outras razões, como alguém dizia, aquela pessoa é brilhante, tem ideias ótimas que o impedem de realizar as boas. Portanto, poderia ser um desígnio, mas eu acho que não há necessidade. É mais importante, antes de começar a falar das tarifas, eu falaria de uma outra coisa. Porquê é que as tarifas são diferentes? Por duas razões. Porque a dimensão dos sistemas é diferente e o sistema de abastecimento de água tem grande economia de escala. Eu já geri empresas grandes. Teria sido mais difícil ter o sucesso que aconteceram nessas empresas se eu tivesse a gerir uma empresa 10 vezes mais pequena. Os custos são 3 ou 4 vezes superiores nas pequenas entidades e, infelizmente, essas entidades estão no interior, onde ainda por cima o poder de compra é menor. Sim. Para gerir um sistema de pequena dimensão é preciso uma complexidade técnica equivalente àquela que se exige em Lisboa e no Porto, e não há nem um terço de engenheiro nem um quarto de economista. É difícil gerir pequenos sistemas. Nos pequenos sistemas, o Presidente de Câmara também é mais sujeito a pressões. Toda a gente o conhece. Portanto, o Presidente da Câmara vai ter a tentação de pôr um preço político. Mas há uma coisa que pode melhorar sempre, tanto nos sistemas grandes como nos pequenos, que é a eficiência. De facto, a água em Portugal, sendo barata, podia ser 20% mais barata do que é agora. Sim. Se fosse gerida melhor. Há, de acordo com contas que tenho, ganhos de eficiência, eu sei exatamente aonde, que dizem que, em média, a tarifa podia baixar 20%, porque temos perdas de água e outras ineficiências chegam aos 70%, 80%. A primeira coisa 70%, 80%? Até chegar a 80%. Okay. Portanto, o que é intolerável, mas é assim. Eu julgava que andaria na casa dos 30%, imagino, mas estava errado. A média em Portugal é de 37%, sim, que é muito grande. Se for a média aritmética dos vários sistemas, ou de 27%, se for a água global. O que é que acontece? As águas do Porto têm perdas de perto dos 10%, vão depois compensar com o grande volume que têm, câmaras muito pequenas e que têm perdas de 40%, 50%, 60%, 70%, 80%. Por comparação com países onde há menos desperdício de água, é impossível, imagino eu, a perda zero. Isso não deve existir em qualquer sistema. Eu diria que abaixo de 10%... Mas qual é aceitável, o patamar aceitável? Varia, mas eu diria, agora muito simples, sim, e sendo muito pragmático, vai haver eleições autárquicas. Pois vai, sim. Eu acho que a DECO podia desafiar os autarcas ou os candidatos a autarcas a fazerem o que seria um plano
para chegar a perdas perto dos 10%. E não era se. Que é o patamar que acha aceitável. Tinham é que dizer, eu demoro ou 3, ou 4, ou 5 anos para chegar lá. Certamente primeiro abaixo de 20% e depois 15%, eventualmente 10%. Abaixo de 10%, porventura o custo para manter essa situação é superior aos benefícios. Portanto, primeira prioridade, claramente, era aumentem a eficiência antes de pensar em aumentar tarifas. Antonieta está a dizer que sim com a cabeça, portanto, concorda. E com isso podiam, porventura, baixar em 20%, que seria um erro. Esses 20% eu usá-los-ia para refazer, para renovar as infraestruturas, porque já tem em média em Portugal cerca de 40 anos. Está estimado quanto é que custaria se agora 15 mil milhões de euros. Fazer a renovação total das 15 mil milhões redes? de euros, e há aqui um número muito simples. O setor da água em Portugal vale 1.500 milhões de euros. Sim. 20% de eficiência dá 300 milhões de euros por ano. Estou a perceber onde é que é chegar. 300 milhões de euros vezes 50 dá o número cabalístico de 15 mil milhões de euros. Ou seja, se os sistemas passarem de facto a ser eficientes como devem, aqueles 300 milhões de euros por ano vão para um porquinho milheiro e que vai permitir renovar as infraestruturas, porque não vai haver fundos comunitários a seguir. Quanto a números, fala-se aqui, como a Vera referiu, os dados da ERSAR estão, e muito bem, estão certos, como todos. Portanto, estamos a falar de consumo de 10 metros cúbicos por mês e, de facto, o valor é 9, 10 metros cúbicos por mês. Sim. Portanto, os portugueses não gastam muita água, gastam cerca de 100 litros por pessoa, o que dá cerca de 9, 10 metros cúbicos por um filho de 3, 4 pessoas. Mas, atenção, a família média em Portugal já não é de 3, 4 pessoas. 30% ou 40% são famílias só de uma pessoa, pessoas que vivem sozinhas. E a tendência é cada vez mais para ser essa. São raras as situações em que os 180 metros cúbicos é uma raridade. O que é mesmo significativo, na minha opinião, são os 10 metros cúbicos por mês, e se uma família pagar 20, 25 euros, eu penso que é um preço justo e equilibrado e que deve a cobrir os custos. Mas, e com isto termina esta parte, o indicador que é muito referido, a cobertura de gastos, é importantíssimo. Mas não pode ser usado sozinho, porque se for usado sozinho é perverso. Quanto mais eu gastar, maior tem que ser a tarifa. Por exemplo, uma entidade, que agora não vou dizer o nome, mas uma entidade que em Portugal tem dos gastos mais altos, cerca de 4 euros por metro cúbico, tem verde na ERSAR, porque também tem uma tarifa altíssima. Ou seja, o caminho não é fiquem todos com cobertura de gastos. Isso só deve ser depois de assegurar que há eficiência e gastos corretos. Portanto, é multifatorial, estou a perceber. Vera, temos aqui já 2 níveis de análise. Por um lado, as disparidades e agora também as perdas. E eu diria, há um reforço muito recente dos poderes da ERSAR. São suficientes para os seus desígnios? Começava já por aí. Ou queria mais? Fez questão de dizer numa entrevista, deixe-me só dizer isto, fez questão de dizer numa entrevista que não, ao contrário do que se anda a dizer por aí, eu não posso impor tarifas a ninguém. Pois, nunca tinham formulado essa pergunta assim, se eu queria ter mais... eu não estou a dizer porque gosta de poder, não é isso? Não. Para poder levar avante a sua ideia sobre estes assuntos, sim. Não é? Bom, nós exercemos as competências que tivermos a cada momento e, portanto, claro. E com tranquilidade o fazemos e a verdade é que a competência para auditar os tarifários nós já temos e é isso que nós fazemos e é isso que permite termos esta discussão e é isso que permite chegarmos à conclusão de que realmente a ERSAR não vai determinar a tarifa. Isso mantém-se competência das autarquias locais. Agora, há todo um caminho relacionado com, por exemplo, a estrutura tarifária que seja realmente equitativa
e que garanta a proteção dos consumidores para o seu consumo essencial, que é aquele primeiro bloco da tarifa, nós costumamos dizer, é o que gastamos para o banho e para a sopa, não é? A que seja mais barato. Sim. E que depois os consumos não essenciais ficam mais caros e, de alguma forma, o próprio tarifário já é equitativo, porque os consumos que vão caminhando para o não essencial subsidiam o primeiro bloco tarifário, portanto, aqueles primeiros que nós dizemos que devem ser 5 metros cúbicos, que são mais baratos, isso é pago pelos 5 metros cúbicos seguintes e depois, sobretudo, pelo que vai além dos 10 metros que não cúbicos. pode impor preços, mas pode sugerir ou dar uma estrutura de preço. Pronto, o que nós até agora fazíamos temos uma recomendação tarifária que seguimos também nos pareceres que damos quando auditamos os tarifários que os municípios propõem, onde aplicamos exatamente a mesma medida para todos os municípios relativamente à estrutura. Sim. Depois os municípios têm custos diferentes, têm custos diferentes. Nós sublinhamos vários indicadores da ERSAR e acho que este ponto é muito importante que o Joaquim estava aqui a referir, que é não há propriamente um ranking de entidades gestoras assente no grau de cobertura de gastos. Não, isto é um elemento dentre vários que tem que ser lido em conjugação, não é? E, portanto... Mas é importante, de qualquer modo. É muito importante, porque é de alguma forma um indício da sustentabilidade dos serviços, é um indício também de justiça intergeracional e de justiça também na medida em que, se o tarifário está a ser subsidiado pelo município, isso significa que todos os contribuintes estão a pagar pelo serviço, não é? E, portanto, sem terem atenção se são maiores consumidores, se são menores consumidores, se estão sequer a consumir. E, portanto, isso é um ponto essencial. Deixe-me interrompê-la para isto. Há bocado ficou um bocado surpreendida pela minha pergunta. Gostava de ter mais poderes. Sim. Porquê é que eu lhe perguntei isto? Eu não respondi que sim. Ainda não respondeu nada sobre isso, na verdade. Foi politicamente navegando. Mas eu explico-lhe porque é que não é só fazer esta pergunta para ficar bonito. Sim. E, encostei à parede. Não é nada disso. Não. Tinha um objetivo. Por exemplo, sugerem uma estrutura de preço a determinado município. O município faz o que muito bem lhe apetecer e não segue as vossas indicações. O que é que acontece a seguir? Relativamente à estrutura de preços, neste momento é uma recomendação dirigida a garantir tendencialmente a cobertura de gastos de exploração pelo preço de serviço, que é o que resulta da Lei das Finanças Locais. Portanto, aquilo que nós dizemos agora é: não estão a seguir a nossa estrutura, que é uma recomendação, expliquem porque é que não seguem a recomendação, portanto não é vinculativo, mas atenção que estão em violação da lei das Finanças Locais. E isso é vinculativo, porque a lei não tem a ver com ser ERSAR a determinar ou não. Depois vão avisar alguém, olhem, nós ali não avisamos, nós avisamos toda a gente. Só estava a tentar perceber o que é que acontece. Nós avisamos toda a gente, porque todos os nossos parceiros são públicos, estão no nosso site. Não só, são todos públicos. Eu pergunto-lhe isto, porque há esta discussão sobre entidades reguladoras. Entidades reguladoras que muitas vezes não entendem isto que nos respeita, não é mesmo? Mas que funcionam um bocadinho quase como uma... como é que é dizer isto? Uma rainha de Inglaterra. Está ali, diz umas coisas, as pessoas percebem quais são as guidelines que deviam seguir, mas cada um depois faz o que quer. Depende. Não sente que pode estar nesse cenário? Portanto, neste momento, e eu acho que isso também reflete um bocadinho a nossa conversa de há 3 anos e de agora, realmente não houve grande alteração. Sim. Não houve grande alteração e, na verdade, nós damos os pareceres. Há muitos municípios que seguem e acho que também seria injusto dizer que nenhum segue. A grande maioria segue. Há uns que não seguem efetivamente. E aquilo que esta alteração estatutária, que no fundo nos vai colocar... Que é muito recente, é do final agora de 24. Mas vai-nos colocar no ponto onde estávamos antes de 2020, portanto, porque antes de 2020 nós tínhamos estas competências, depois foi retirada em 2021 e agora são as competências atuais. Só esse passa atrás e passa à frente daria para fazer um podcast diferente. Exatamente, podemos sim, mas não será do interesse da DEC Proteste, porque isso é política pura e dura. Mas aqui o tema é uma vez detectado este nível de incumprimento, se o incumprimento for grave, porque há realmente níveis diferentes, então aí pode-se iniciar um caminho para que a ERSAR possa emitir uma instrução vinculativa para que o município
possa alterar o tarifário. O mesmo ao Repare. nível dos desperdícios de redes, ou seja... Não, isso é que é pena. Isto é só para matérias tarifárias e aquilo que nós temos procurado também. Mas já me respondeu à pergunta. Isso é que é pena. Pronto, exatamente. Portanto, eu explico-lhe porquê. Nós, por comparação com outros serviços públicos essenciais, a ERSAR não tem um regime sancionatório. Sim. E, portanto, nós não temos, por exemplo, a ERSE tem um regime sancionatório e é importante esse regime sancionatório até por uma questão de prevenção geral. E, portanto, aquilo que nós temos proposto frequentemente ao Governo e a DECO também tem ajudado nesse sentido, é importante para a defesa do setor e para a defesa dos serviços que a entidade reguladora possa ter um regime sancionatório e que possa, de alguma forma, por exemplo, questões de eficiência que possam ser sancionadas ou até ao abrigo premiadas. Desse regime, ou premiadas, sim, ou claro. premiadas. Estamos sempre a falar em sanções quando podemos fazer ao contrário. Exatamente. Sim. Nós temos o que a ERSAR tem e acaba por ter muito peso no setor. Nós fazemos aquilo que se chama o Sunshine Regulation, assim, numa expressão não portuguesa, mas é a regulação solar ou de pela colocar positiva, pela positiva, sim. onde damos prémios e selos de qualidade aos melhores. Isso tem funcionado bem porque as entidades gestoras querem ser as melhores. Claro. E, portanto, e isso tem funcionado bem, mas não chega. Chegamos a um ponto onde não chega. E, portanto, o regime sancionatório era muito importante para estes adicionais. E é claro para si porque é que o poder político não dá esses poderes à entidade? Faz sentido? Nem é que eu queira debater isso, é só faz sentido, é porque há aqui muitos players, para usar uma palavra inglesa, muita gente na política autárquica e por aí fora, que há muita confusão para estarmos a dar poderes assim sancionatórios a uma entidade reguladora. É uma questão mais sociológica do que Sim, técnica. Eu tenho dificuldade em explicar porquê, mas posso lhe dizer uma coisa que noto muito, que é e do contacto próximo com as autarquias. Aliás, quando houve esta alteração legislativa, perguntavam muito frequentemente se as autarquias se queixavam à ERSAR, que não queriam. E nós temos uma ótima relação com as autarquias e de colaboração. Algo me diz que um dia que tenham competências sancionatórias vão deixar de ter. Não, eu explico-lhe, nós temos uma... Estou a ser cínico, talvez. Não sei. No fundo, a intervenção da ERSAR acaba por ajudar, muitas vezes, os autarcas a poder decidir e fazer passar decisões que estão certas. Porque, do ponto de vista político, estes temas são difíceis, e eu reconheço isso, e o Joaquim referiu, e são mesmo difíceis. E não são simples, eu nunca fui autarca, não sim. sou autarca, nem antecipo vir a sê-lo, mas sei ver a dificuldade da gestão de um município em que o órgão executivo não tem uma maioria clara e é difícil fazer passar o orçamento, fazer passar estas decisões tarifárias e, portanto, a intervenção da ERSAR aqui ajuda muito os autarcas e as autarcas a poderem tomar as decisões certas. E eu sublinhei bastante este pedaço da nossa conversa, talvez até para ajudar os nossos ouvintes a perceber porque é que pouca coisa mudou, por exemplo, quando falávamos há cerca de 3 anos, neste panorama. Eu ia falar com a Antonieta, mas aqui o Joaquim está a fazer-me sinal que queria intervir para dizer alguma coisa. Queria dizer uma coisa que Força. acho que talvez a Vera modéstia, relativamente a poderes, a ver, a ERSAR, independentemente da força que tem uma coisa que é importantíssima, que é a força da razão, do conhecimento. Sim. Independentemente da autoridade factual que tem uma capacidade de intervenção que vai muito para além, porque tem os dados, tem a informação e está praticamente sempre certa quando faz as suas intervenções. Agora, há aqui um pormenor que é de facto político. Eu conheço bem a legislação do consumidor, tive essas intervenções e não é possível, as leis do consumidor não se aplicam aos serviços municipais. Ou seja, não é possível criar aí uma questão qualquer contra as câmaras, porque as câmaras estão a demorar 3 ou 4 dias a despachar um papel. A lei não lhe permite. E, no caso das entidades reguladoras, as entidades reguladoras nasceram
e, portanto, e estamos a falar dos anos 90, eu fiz parte do governo que lançou as primeiras, em que nós nos inspirámos na entidade reguladora Para quem não inglesa, sabe, foi secretário de Estado, deixe-me só dizer isto para as pessoas que estão a ouvir, podem não se lembrar, foi secretário de Estado de um governo de Cavaco Silva, sim, em 93, 95. Exatamente. Vamos ver, as entidades reguladoras deste setor, que na Europa nasceram em Inglaterra, o Ofwat, que nasceu não para regular as câmaras, mas para regular o processo de privatização. Sim. Portanto, a ERSAR tem uma competência muito grande nas concessões, tem menos nas câmaras, porque em Portugal ninguém tem nas câmaras, porque as câmaras são um poder em si próprio. Portanto, sim. Não é fácil, nunca será fácil dar poderes sancionatórios e para aí. Portanto, e na generalidade dos casos, as entidades reguladoras, quando há situações dessas, não intervêm diretamente nas câmaras. Aí as câmaras o que dizem, há eleições, se tomarmos mais decisões somos... Era o que eu estava a dizer há pouco, no início. Somos prejudicados, mas pelo facto de a ERSAR ter a força da razão, e tem muita, isso é um fator isso tem sido possível melhorar muito o setor, independentemente de ter ou não ter esse poder sancionatório. Sim, muito bem. Antonieta, perante isto, eu fazia duas perguntas. O que é que a DECO Proteste preconiza que possa ser feito? E se gostaria de ver uma ERSAR, apesar do que está a dizer o Joaquim, com mais poderes para fazer, como agora se diz uma expressão que eu odeio, mas vou dizê-la porque me está aqui a sair, para fazer acontecer a mudança. Eu odeio esta expressão, que está muito associada a coaching e por aí fora, mas percebe. E fazer acontecer a mudança mesmo necessário. Porque sim, pois é, exato. Por isso é que eu usei a expressão, mas pronto. Nós começámos estes estudos foi em 2006. Imagino, há quase 20 anos. Portanto, ao nível dos tarifários, e fomos desenvolvendo trazendo maior robustez e fazendo a análise para os 308 municípios, e damos a informação ao consumidor para que de forma transparente saiba quanto é que paga em cada serviço, tarifa, e as taxas também lá temos no nosso simulador. Fazem transparência quando têm dados, porque há gente que não responde, não é? Temos também uma vantagem, e é verdade, e o desafio que nos coloca ao nível de... A DECO Proteste podia, inclusivamente, contactar os municípios e saber qual é o plano de ação, e era uma das minhas notas, o plano de ação para as perdas de água, plano de ação para investimento da infraestrutura, onde é que vai ter os apoios, quais são os apoios necessários ao nível técnico e ao nível do investimento. Ainda não há respostas para nada disso? E toda essa questão só conseguimos mudar ao nível os tarifários, e tudo está interrelacionado, se começarmos já neste momento com planos de ação, também nós, as entidades gestoras, a ERSAR, o próprio Governo, que atualmente está em discussão o plano estratégico, a Água que Une, portanto, mas isso tem que ser feito já. O 2030? Começar já. O 2030? Esse plano, sim. Sim, que será brevemente apresentado, não sei se já houve alguma pré-apresentação, não tenho esse conhecimento, mas, e na verdade, a sua questão era o que é que pode ser feito. E o que pode ser feito efetivamente é começar pelos extremos, talvez. No fundo, são os tarifários mais elevados, saber em que medida em que está a haver aí custos que não são eficientes, que era que Poças Martins indicava que era possivelmente existem custos, mas não é em eficiência, portanto o tarifário possivelmente não terá de ser tão elevado, ponto de interrogação. Estou a questionar porque efetivamente só fazendo essa análise entidade a entidade, e obviamente a ERSAR dá pareceres, mas esse complemento vinculativo também é importante. É importante e a regulação ser mais efetiva, porque senão daqui a 10 anos eu creio que estaremos a falar... Parece que me está a ler o pensamento. Eu estava aqui a pensar no que estava a dizer. Eu acho que daqui a 5 anos, se fizermos um novo podcast, eu duvido que a situação esteja muito diferente. Vamos ver a nível das estratégias... Pode não mudar muito, de facto. Há exemplos. Eu lembro, por exemplo, a Dinamarca. Não é entidade reguladora, mas, por exemplo, na Dinamarca... Quem tiver perdas de água acima, os municípios têm perdas de água acima de X, o Estado tira-lhe a competência. Um bocado como alguém, quer dizer, as crianças são dos pais, têm a responsabilidade. Mas se tratarem mal as crianças, claro. Portanto, acha que era um bom sistema para nós? Eu penso que
tem que haver, portanto, há certamente a autonomia do poder local, mas enough is enough. Ou seja, a persistência reiterada de ineficiência prejudica, de facto, os munícipes, os consumidores, os cidadãos. Portanto, eu penso que tem que haver um incentivo forte, no sentido de que quem é ineficiente deixe que o ser. E eu acho que não é pelas tarifas, porque já se tentou isso, e não é por aí, mas eu gostaria de ver neste novo plano da água algo a dizer que no prazo de não sei quê não pode haver em Portugal perdas de água acima de 20%. Quem não conseguir, diga que não consegue e passa outro. Sim. A Vera concorda? Nunca tinha pensado nesta medida assim, mas há aqui dois ou três Dinamarca pontos. Através da Groenlândia, por um lado, e através de repente está nas nossas conversas. Há aqui dois ou três pontos que acho que vale a pena sublinhar, que é verdade que a regulação nasce essencialmente como um mecanismo de controlo relativamente a uma privatização dos serviços. Sim. E esse é o modelo tradicional da regulação económica e em todos os setores. Claro. Portanto, não é novidade na água, e a ERSAR tem diversas competências portanto, a competência de regulação económica nasce também das concessões que foram inicialmente desenvolvidas no início do século, anos 90, no início do século. Agora, o ponto essencial aqui também para a ERSAR é o seguinte: todos os utilizadores, os consumidores, em geral, os consumidores em Portugal, têm todos os mesmos direitos e deveres relativamente a estes serviços públicos essenciais, independentemente da natureza jurídica da entidade que lhes presta o serviço. Ou seja, se é uma concessão, se é uma empresa local, se é uma parceria público-pública, se é uma gestão direta, Quando diz gestão direta, é uma Câmara, Sim. através dos seus serviços municipais, sim. ou serviços municipalizados, isso não afeta o direito que eu tenho enquanto consumidor do meu serviço público essencial. Tem que haver uma harmonização de critérios para portanto, todos. Sim. E isso resulta da nossa lei e é claríssimo. Ou seja, isto significa que, na verdade, há aqui uma nuance no que o Joaquim estava a referir, que é, apesar de ser o município, quando presta este serviço público essencial, não está a exercer um poder público. É um serviço público essencial e a relação que estabelece é uma relação de consumo. E isto é muito importante. Sai da esfera da política, é isso que está a dizer. Isto é uma relação de direito do consumo. O consumidor está protegido e, portanto, nós tratamos... Ou seja, aí já entra a DECO Proteste. A DECO entra sempre, a claro Associação dos Consumidores entra. Isso era uma maneira de falar, porque, portanto, isto justifica também a intervenção da entidade reguladora em proteção dos consumidores, exatamente da mesma maneira, independentemente da escolha política do titular dos serviços, que é o município, quanto à forma de gerir este serviço, seja entregando-o numa concessão, num lançamento de concurso público, entregando-o a privados, seja a uma empresa local ou que quer que seja. E, portanto, isto significa, por exemplo, que há um regulamento da ERSAR que é novo e que demorou muito tempo a ser aprovado e que gera alguma discussão, e nós temos, aliás... Porquê é que só vai entrar em 2026? Porque não já este ano? Pronto, é o Regulamento de Qualidade de Serviço. Sim, peço desculpa, mas era só para situar. Sim, é o Regulamento da Qualidade de Serviço que, de alguma forma, já vem, que trata todos os consumidores por igual e que atribui alguma consequência aos serviços que não cumprem obrigações que já resultam da lei, não é nada de novo que venha no regulamento, mas de ligação, obrigações de ligação, de informação, em que haja ali uma penalidade, portanto não é uma sanção, mas é uma penalidade à semelhança do que existe na eletricidade e no gás, e seja município, seja empresa local. Especialmente, como é que se diz em direito, para os contumaz, quando o crime é repetido, acho que se diz isso. Os valores não sei são, se estou correto, mas acho que é. Mas percebe o que eu quero dizer, para as pessoas que incorrem no mesmo erro. Pode não ser repetido, mas são valores baixos, mas que já dão um indício, sobretudo ao consumidor, de que pode exigir bom serviço. Porque este é um serviço público essencial e, portanto, também é importante que os consumidores, eu costumo dizer, consumidor informado, serviço melhorado. E, portanto, é mesmo isso. E por isso, esta questão da autonomia local, que é importantíssima, não pode perder de vista que
os consumidores merecem exatamente o mesmo tratamento, um bom tratamento, porque são serviços públicos essenciais e, portanto, têm a mesma proteção, seja o município prestar diretamente o serviço ou não. E, portanto, têm essa proteção, por um lado, e, por outro lado, que a gestão da água, e este eu acho que é um ponto de viragem também agora, a gestão da água, a gestão da escassez, o acesso a este serviço público essencial é um interesse nacional. Exatamente. É uma questão nacional falar mais disso. De proteção nacional, é um desígnio nacional. E, portanto, um bocadinho também... Deixe-me só dizer que com Tomás não tem nada a ver com o que eu julgava que tinha, não tem nada a ver. Tem a ver com a inabscência. Alguém que não está presente no julgamento. Só complementar uma coisa. Portanto, o Gabriel até disse muito bem, até como ilustre jurista. Portanto, do ponto de vista de equidade, consumidor, lei do consumidor, etc. Portanto, tudo bem, mas só que, não percebendo nada de direito, mas há sobreposição de direitos e, por exemplo, em Portugal nós sabemos que a água é essencial, é importante, mas a saúde também é. Claro. A educação também é. E é ilusório pensarmos que estamos todos iguais no acesso à saúde, à educação ou à cultura. Claro. Eu queria perguntar também à Antonieta, até para ter uma noção, nós estamos aqui a falar de temas muito quase técnicos, e eu gostava de ter a noção de se o lado do consumidor, o consumidor está muito atento a isto, até porque dizia há pouco o Joaquim, acho que foi o Joaquim, que disse que a água nem é cara em Portugal. E não é cara, sim. Mas já várias vezes tenho experimentado numa audiência perguntar, mas quem é que acha que a água está cara? Toda a gente levanta o braço, muito. Agora, quanto é que pagam água? Dizem um número, e depois eu pergunto, mas isso é por um mês ou 2 meses? E as pessoas não sabem. Pois, exatamente. Mas eu gostava de saber qual é a percepção que a DEC Proteste tem da posição do consumidor perante isto, o que é que vos chega, que ecos é que vos chegam dos vossos associados? Associados e até consumidores que não são associados. A questão da água muitas vezes até a vista fatura da água, são 3 serviços. Neste momento estamos a falar de água, abastecimento de água e podemos juntar o saneamento, como tinha ligado à questão da qualidade e da saúde pública, portanto é crucial, e os resíduos também, mas não é o tema da nossa conversa. Claro. Pronto. Felizmente há boas notícias, temos uma água de excelente qualidade em Portugal. Em 99% dos sítios onde ela está disponível. Sem dúvida, a qualidade da água é extraordinária e não temos que beber água da torneira, água do garrafão e beber água da torneira. Eu não compro água com plástico. Em todo o país, e é raro os países que possam dizer isso. A ERSAR é a autoridade nessa matéria e não podendo intervir de facto neste ou naquele ponto, tanto quanto talvez devesse ou seria benéfico que pudesse, mas do ponto de vista de qualidade intervém, tem grandes poderes aí maiores que no resto e o resultado está à vista. Somos e podemos estar descansados do mundo em que qualquer pessoa cá venha, põe um copo debaixo de uma torneira, bebe e não fica com uma gastroenterite. Isso é raro. eu só acrescentava aqui um ponto, que é, agora a Aurélia estava a dizer, podemos ficar descansados. Em relação à qualidade da água. Em relação à qualidade da água. Mas eu acho que o tema aqui na gestão da água é precisamente esse. É que nós não podemos nunca ficar descansados. Temos que estar sempre. É um trabalho contínuo de fiscalização. É um trabalho contínuo. Portanto, se nós daqui a 3 anos estivermos exatamente no mesmo ponto onde estamos agora... Em qualidade não é mau. Eu vou-lhe dizer, eu gostaria de estar melhor, claro que sim, há muito trabalho para fazer para melhorar, mas olhe que não é assim tão difícil piorar. A qualidade, acredito piamente. E, portanto, é super relevante nós sublinharmos, em primeiro lugar, o papel do consumidor, de estar atento, de valorizar os serviços que tem, de exigir melhores serviços, precisamente para conseguirmos, pelo menos, manter o nível que nós temos agora e entregá-lo aos nossos filhos. Eu acho que o ponto também é esse. Antonieta, peço desculpa por esta interrupção, mas fazia sentido. Em complemento, a verdade é que quando se questiona o consumidor qual é o serviço público essencial que valoriza mais, a água aparece em primeiro lugar. Portanto, e depois, na verdade, quando é explicado, percebe que a água tem que ser paga, a água não tem de ser gratuita. Mas quando existem aumentos tarifários, especialmente em municípios onde o tarifário é mais elevado, nós temos realmente recebido várias reclamações. E isso é certo. Pessoas a queixarem-se de água cara, literalmente. A queixarem-se que, por exemplo, a fatura
do abastecimento de água, principalmente para famílias um pouco mais numerosas, e nem sempre existe o tarifário aplicado a famílias numerosas. Ou, por exemplo, e o tarifário social já está disponível em todo lado? Essa é outra questão, complementar. Sim. Também é importante, e nós nas reclamações também recebemos, a faturação é muito comum, são das reclamações ao nível da água. É importante, como tendo gerido numa série de empresas, existe o tarifário social, existe o de famílias numerosas, mas quase ninguém pede. Ou seja, porque de facto o peso da água, sim, no orçamento familiar, exceto em pessoas que estejam no limiar de pobreza, o valor da água é pequeno. Sim. Portanto, por causa disso, portanto, não tem havido, penso eu, até uma grande adesão ao benefício, às tarifas familiares. Sim, o que acontece é que hoje, no passado, o consumo de água era um indicador social, hoje não é. Ou seja, de antes as pessoas que tinham mais posses gastavam mais água, tinham máquinas. Hoje toda a gente tem. E, portanto, hoje toda a gente vê os mesmos programas de televisão. Quem é que gasta muita água de facto? São famílias com muita gente e que, portanto, tomam o seu banho normal, que em Portugal não se gasta muita água. Portanto, mas mesmo essas famílias precisariam, com certeza, gostavam que fosse mais barata, mas se gastam 10 em água, gastam 20 vezes mais que isso noutras coisas. O subsídio à água, no meu ponto de vista, deveria ser reavaliado, porque o primeiro escalão hoje aplica-se muito a muitas pessoas ricas que vivem sozinhas e que têm 3 ou 4 casas. Portanto, ou seja, subsidiar o primeiro escalão não é necessariamente subsidiar quem precisa. Estou a perceber. Portanto, é preciso uma discussão boa em relação a isso. É preciso um filtro mais fino para isso. Mas para terminar, sim, só para terminar ao nível do tarifário social, muitas vezes também quem necessita não tem essa informação. E nós fazemos a pesquisa também complementar. Há pessoas que na volta nem sabem. Nem sabem que existe tarifário social porque nem sempre ele é comunicado pelas entidades gestoras. E essa realidade... E devia ser comunicado em cada fatura, na internet, por exemplo... Pode vir na fatura, sempre que haja uma alteração tarifária ou vir essa informação na fatura, mas também ser divulgada. Nós não sabemos efetivamente se existem editais, que não visitámos os 308 municípios, mas visitámos sim o site dos 308 municípios para verificar a transparência ao nível da prestação de informação no que diz respeito às tarifas gerais, às tarifas sociais, às tarifas famílias numerosas. E, na verdade, nós temos uma colaboração boa com as várias entidades gestoras que nos dão as várias informações, mas há entidades que consecutivamente não dão a informação e nós não conseguimos efetivamente recolher essa informação na internet porque não está disponível. No site da entidade gestora responsável pelo abastecimento de água, que muitas vezes fatura os 3 serviços, que nem sempre é a mesma entidade gestora, não está disponível e remetem-nos para a entidade gestora, por exemplo, de resíduos ou saneamento, muito comum. Ou seja, andam ali em ping-pong. Nós a tentarmos obter a informação e contactando todas as entidades, nem sempre é fácil de obter o tarifário social. Agora imagine um comum cidadão que tem realmente que não é a DEC proteste para a tarifa social e que não sabe. E que efetivamente não consegue aceder a essa informação. Portanto, essa situação ainda existe, tem de haver mais transparência e temos um ponto positivo, que é congratular realmente este regulamento da qualidade mínima do serviço, que efetivamente há uma obrigatoriedade das entidades gestoras em prestarem essa informação, nomeadamente no sítio internet. Eu sublinho, obrigatoriedade. Portanto, essas entidades devem fazê-lo? Há muitas entidades que já aplicam o tarifário social, portanto, à volta de 80% já têm algum tarifário social. A questão prende-se precisamente com a adesão e, portanto, com a informação que o consumidor tem de que pode ter direito ao tarifário social e, portanto, idealmente seria automático. Eu pensaria isso. Hoje em dia tudo está tão disponível nos computadores que falam uns com os outros, porque é que não é automático? As entidades gestoras não têm todas o mesmo nível de sofisticação. Eu acho que isso é muito importante, nós também conhecermos a realidade do país e o país mexe a velocidades diferentes e realmente isso tenho que reconhecer que infelizmente não estamos todos ao mesmo nível. Eu sei que a Vera, deixa-me só dizer isto muito rapidamente e já o deixo falar. A Vera estava com problemas de tempo
tempo, nós já estamos no tempo em que a Vera teria que sair. Faria uma ronda final. Muito bem. Para as últimas, e então começava já com o Joaquim. Muito bem. E se quiser falar na sua ronda final do desperdício de águas tratadas, por exemplo, no Algarve, tratamos águas de saneamento e vão para o mar, quando podiam estar a regar, quando podiam estar a fazer outras coisas. Se quiser meter isso aí, será bem-vindo. Porque é uma coisa que eu fui muito sensível. A primeira coisa que queria fazer relativamente à social, quer dizer, infelizmente não há nenhuma lei que diga é proibido ser pobre. Oxalá houvesse, mas não há. Pois. E as melhores experiências que eu conheço nesta matéria não é subsidiar a água ou a eletricidade, é subsidiar a pobreza. É a melhor maneira de resolver o problema, até porque os rendimentos sociais de inserção, etc., já são calculados de forma a ter lá a tarifa da água, de eletricidade, mas não é suficiente, ninguém consegue viver com uns poucos centenas de euros por mês. Relativamente a este aspecto que referiu da água que também está ligada, da reutilização que está ligada também a esta matéria. Um exemplo, o Algarve era o único sítio onde ainda era preciso resolver alguma coisa em termos de abastecimento público. Neste momento está resolvido, mas vai-se buscar, por exemplo, ao mar, vai-se gastar 100 e tal milhões de euros para desalinizar 15 milhões de metros cúbicos de água. As perdas nos sistemas de abastecimento público são mais que isso. Vamos ir buscar ao mar. Só para quem nos está a ouvir perceber, se resolvêssemos parte das perdas já não precisava da ir rede, ao mar. Não precisávamos gastar com desalinizadoras. Vai-se buscar ao mar 15 milhões de metros cúbicos de água, eu diria com a mão esquerda. Ao lado estão a lançar-se 40 milhões de águas residuais tratadas que podiam ser utilizadas para outras coisas e evitaria a necessidade de resolver o problema pelo lado da procura. Ou seja, em Portugal temos uma mania, uma tendência, um vício de resolver os problemas pelo lado da oferta. Ou seja, vamos manter o atual nível de ineficiência e para isso precisamos de mais. Mas não é assim que se fazem as coisas. Sejamos mais eficientes. Se eu fosse mais eficiente, não precisava de mais desalinizadoras, não precisava de mais barragens, mais transvases. O que eu tenho que fazer primeiro é eficiência, 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 e depois disso é que devo pensar noutras soluções. Muito bem. Vera, últimas palavras neste podcast. Sim, isso é assustador. Sim, isto saiu-me e a meio é que percebi o buraco em que me estava a meter para continuar no tema. Eu vou tirá-lo de lá, não se preocupe. Sim. Eu acho que antes de mais, eu agradeço mais uma vez estar aqui, porque estas discussões são sempre complexas porque têm uma parte técnica difícil. Fala-se tarifa e pensa-se, devia ser só um preço igual para todos, mas depois começamos a perceber que era mais justo ser aos blocos, que era mais justo atender às realidades geográficas, que é mais justo atender à quantidade de pessoas que está a utilizar o serviço, que é mais justo termos uma tarifa de disponibilidade e uma tarifa variável, e começamos aqui com uma discussão complexa. E acabou de dar uma aula sobre o que é populismo. Populismo é aquilo que primeiro disse, deve ser igual para todos. Começa-se a perceber a complexidade do problema e lá se vai o simplismo da primeira Exatamente. Opção. Sim. Acho que estas discussões ajudam a tentar simplificar, sem simplismo, não é? Sim. Simplificar algumas mensagens. E do ponto de vista da ERSAR, a primeira mensagem é de que nós temos que ter a garantia do serviço público essencial, os 3 serviços públicos essenciais, claro, e de proteção do consumidor, e esta noção muito clara de que nós trabalhamos para o consumidor que está hoje sentado à mesa e para aquele que vem amanhã. E no abastecimento de água e no saneamento e nos resíduos sólidos urbanos, este amanhã é super importante. Portanto, porque estamos com problemas graves ao nível do clima, não é? E não há propriamente uma solução única para o tema da sustentabilidade. São vários bocadinhos, várias peças de puzzle que se têm que juntar. Seja a primeira, e eu acho que isto aqui é prioritário, é a eficiência, e não é? Portanto, diminuição da procura através de ganhos de eficiência, aumento da oferta utilizando a água reutilizada e, portanto, no fundo fazendo uma ligação do saneamento à utilização de água, não para consumo humano, mas para retirar a pressão
relativamente à água que é disponível para o consumo humano, dos outros usos que podem utilizar a APR, a água para reutilização. E isto tem que ser um desígnio nacional, tem que ser uma prioridade, temos que olhar para a APR com olhos de ver e utilizá-la. Isto significa que temos todos que valorizar muito este bem. E eu acho que isso é importante. E, portanto, eu sempre que abrimos uma torneira, devemos pensar que estamos a abrir uma torneira, não é? Sim, sim. E eu volto à pergunta, queria ter mais poderes ou não? Há bocado não me respondeu. O poder vem com uma enorme responsabilidade, não é? E eu acho que as entidades reguladoras devem trabalhar de uma forma o mais conciliada possível com os regulados. Não é o tema da captura, não é nada disso. Não tem instinto de polícia, é o que me está a dizer. Prefere colaborar do que propriamente estar aqui a... Só funciona a regulação se houver colaboração dos regulados. Muito bem. Porque senão o setor não evolui. É muito difícil. Está com sorte, porque eu também não vou carregar mais no assunto. Não, mas tem que haver no fundo do lado das entidades Sim. reguladas esta noção da legitimidade da entidade reguladora. E, portanto, o nosso primeiro trabalho... Mas isso há pouco o Joaquim dizia. Sim. Reconhece à ERSAR a credibilidade toda e mais alguma, acho eu. Portanto, nós exerceremos sempre as competências que tivermos e que o legislador nos entender atribuir, com esta certeza de que a nossa principal preocupação é de que, quando exercemos as competências, nos reconheçam a legitimidade, porque são questões técnicas, são questões em que estamos, no fundo, a arbitrar interesses, e essa parte eu acho que é o mais importante. Antonieta, últimas considerações, para não dizer últimas palavras, eu creio que em relação à DEC Proteste? Na questão que diz respeito à eficiência, estamos todos de acordo, redução de perdas de água também, transparência da informação também, harmonização tarifária num preço único também. Seria o grande desígnio para a DEC Proteste, um preço único? Não, a harmonização tarifária, porque obviamente existe um custo de um determinado serviço que deve ser em eficiência. E essa eficiência, no fundo, é estimulada também através das vários tarifários, mas que não podem ser tão dispares como nós estamos a verificar. Nos últimos anos verificámos, este ano 2024 verificámos relativamente ao tarifário interior, e este ano 2025 não creio que vá alterar grandemente, mas vamos sempre dar informação também ao consumidor com base na informação que é recolhida junto das entidades. Mas só para finalizar, creio que faltam aqui realmente a implementação de instrumentos aos vários níveis, ao nível do governo, ao nível de reforço de poderes da ERSAR, para efetivamente trazer realmente essa obrigatoriedade de alguns parceiros que sejam realmente vinculativos. É uma necessidade, senão a colaboração é realmente importantíssima, mas não suficiente. Na verdade é isso, e basicamente esse é o triângulo que junta das entidades gestoras também, portanto elas próprias terem a capacitação de tecnicamente melhorar e ao nível também da própria sustentabilidade do sistema. Mas isso elas próprias sozinhas muitas vezes não conseguem fazer, portanto tem de haver um desafio se calhar nacional de equipas especialistas e especializadas para também dar esse suporte aos vários municípios, principalmente os de menor dimensão, e onde realmente a começar, por exemplo, departamento pela comunicação de benefícios, como é a tarifa de famílias numerosas, ou é de famílias numerosas, é assim que se diz a tarifa? A tarifa de famílias numerosas, a tarifa social, sempre que, obviamente, principalmente naqueles municípios ou naqueles concelhos ou nas entidades gestoras, cobrem exatamente valores mais elevados. Muito obrigado aos três, não sei se a Vera ia dizer alguma coisa, muito obrigado aos três por esta importante reflexão que nos deram a oportunidade de fazer em conjunto, e obrigado também a quem nos esteve a ouvir. E quem quiser saber mais sobre este tema, até no seguimento do que dizíamos agora, pode consultar o site da DEC Proteste em deco.proteste.pt, e ali pode consultar vários conteúdos informativos sobre o estado da água em Portugal, bem como a análise detalhada a esta disparidade de preços na fatura deste bem essencial. Há também a linha telefónica do Serviço de Informações da DEC Proteste, que pode e deve ser usada para pedidos de esclarecimento em matéria de direitos do consumidor, e pode apontar, é o 218-410-858. De resto, de sempre, este podcast pode ser subscrito e seguido em Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, YouTube
ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador e também em deco.proteste.pt. Plataformas não faltam. Este episódio teve a coordenação editorial da Filipe Amoroso, a produção de Sandra Borges, o som é da Índigo, hoje com sonoplastia de Pedro Ferreira. Eu sou o Aurélio Gomes e o Pode Pensar da DEC Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir.